GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 102, capítulo 5, Magia. De mágicas de comunicação e empatia até mágicas de controle da mente. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos continuar com as listas de magia. Mágicas de comunicação e empatia. Essas mágicas proporcionam uma compreensão ou ocultação de pensamentos e intenções. Se estiver procurando mágicas que manipulam emoções e lealdades, consulte mágicas de controle da mente, que nós vamos falar daqui a pouco. Percepção de inimigos é uma mágica de informação e área. Diz ao operador se o alvo tem intenções hostis e qual o grau de hostilidade. Pode ser lançado sobre uma pessoa ou numa área. Se for lançada numa área, ela só revela que alguém é hostil, mas não quem. Custo básico 1, no mínimo 2. Percepção de emoção é uma mágica comum. Permite ao operador saber que emoções o alvo está sentindo no momento. Ela funciona em qualquer ser vivo, mas não tem muita utilidade se não for lançada em uma criatura inteligente. Ela também revela a lealdade do alvo em relação ao operador. Custo 2. Pré-requisito percepção de inimigos. Percepção de veracidade é uma mágica de informação resistível com vontade. Diz se o alvo está mentindo ou não. Pode ser realizada de duas maneiras. 1. Para descobrir se o alvo disse alguma mentira nos últimos 5 minutos. Ou 2. Para descobrir se a última coisa que o alvo disse era uma mentira. A mágica também pode dar uma indicação da amplitude da mentira. Se o operador não estiver tocando o alvo, calcule a distância com a mesma maneira que faria com uma mágica comum. Custo 2. Pré-requisito percepção de emoção. Leitura da mente é uma mágica comum, resistível com vontade. Permite ao operador ler a mente do alvo. Funciona em qualquer ser vivo, mas não tem muita utilidade se não for lançado em uma criatura inteligente. Detecta apenas pensamentos superficiais, o que o alvo está pensando no momento. O alvo não sabe que sua mente está sendo lida, exceto no caso de uma falha crítica. Modificadores -2 se o operador não sabe a língua materna do alvo, -2 se o alvo for de uma raça diferente, -4 ou mais se o alvo for um alienígena. Duração 1 minuto. Custo 4 para fazer, 2 para manter. Tempo de operação 10 segundos. Pré-requisito percepção da veracidade. Ocultar pensamentos é uma mágica comum. Essa mágica cria uma resistência contra qualquer outra tentativa de leitura da mente ou controle de pensamentos contra o seu alvo. Essas tentativas devem vencer uma disputa rápida contra o resultado do teste dessa mágica para afetá-lo. Mesmo que consiga superar essa mágica, o alvo ainda terá seu próprio teste de resistência, feito separadamente. Ocultar pensamentos não afeta qualquer controle da mente anteriormente implementado. Duração 10 minutos. Custo 3 para fazer, 1 para manter. Pré-requisito percepção da veracidade. Mágicas de controle da mente. Essas mágicas não têm qualquer efeito sobre alvo sem inteligência, que é 0, ou livre-arbítrio. Em geral, isso indica a metacaracterística autômato, que nós vamos ver em breve. Dessa forma, ela não funciona na maioria dos golems, robôs, zumbis, etc. Tolice. Comum, resistível por vontade. Reduz em 1 ponto a IQ do alvo e as perícias baseadas em IQ, incluindo mágicas, para cada ponto de energia gasto na realização da mágica. O mestre também pode exigir um teste de IQ para ver se o personagem é capaz de se lembrar de assuntos complexos enquanto estiver sob a influência dessa mágica. Duração 1 minuto. Custo 1 a 5 para fazer, metade disso arredondado para cima para manter. Pré-requisito IQ 12 ou mais. Esquecimento. Comum, resistível com vontade ou perícia. Faz o alvo esquecer um fato, perícia ou mágica temporariamente. A perícia ou mágica não pode ser utilizada enquanto o esquecimento estiver em efeito. Se, por exemplo, uma mágica esquecida for um pré-requisito para outras mágicas, essas ainda podem ser feitas, mas sofrem uma penalidade de -2. Duração 1 hora. Custo 3 para fazer, 3 para manter. Tempo de operação 10 segundos. Pré-requisito aptidão mágica 1 e tolice. Torpor. É uma mágica comum, resistível com HT. O alvo age e aparenta estar normal, mas não é capaz de perceber o que está acontecendo à sua volta e não se lembrará disso depois. Um guarda entorpecido ficará em pé inquieto enquanto um ladrão passa por ele. Qualquer ferimento ou um sucesso num teste para resistir à mágica faz com que o alvo saia do entorpecimento e volte ao estado de alerta. Duração 1 minuto. 3 para fazer, 2 para manter. Tempo de operação 2 segundos. Pré-requisito tolice. Torpor coletivo. É uma mágica de área resistível com HT. O mesmo efeito da mágica anterior, mas sobre uma área. Duração 1 minuto. Custo básico 2 para fazer, 1 para manter. Raio mínimo de 2 metros. Tempo de operação 1 segundo para cada ponto de energia aplicado. Pré-requisitos torpor e IQ 13 ou mais. Sono é uma mágica comum resistível com HT. O alvo adormece. Se estiver em pé, ele cai, e a queda não o acorda. Ele pode ser acordado por um golpe, barulho alto, etc., mas ficará mentalmente atordoado. Nós vamos ver esse efeito de atordoamento quando estivermos falando em regras posteriormente. A mágica despertar acorda o alvo imediatamente. Se o alvo não for acordado, ele dormirá por cerca de 8 horas e então despertará normalmente. Custo 4. Tempo de operação 3 segundos. Pré-requisitos torpor. Sono coletivo é uma mágica diária, resistível com HT. O mesmo efeito da mágica anterior, mas sobre uma área. O custo básico é 3, raio mínimo de 2 metros. Tempo de operação 1 segundo para cada ponto de energia aplicado. Pré-requisito sono e IQ 13 ou mais.
Comando é uma mágica de bloqueio resistível com vontade. Permite ao operador dar um comando imediato ao alvo, uma palavra ou de um gesto, ou no máximo 2 palavras, que deve obedecer. Se o alvo não puder obedecer o comando imediatamente ou no próximo turno, a mágica não surte efeito. Alguns exemplos são: solte, o alvo solta o que estiver em suas mãos. Veja, o alvo olha na direção indicada pelo operador. Espere, o alvo realiza a manobra a aguardar no próximo turno. Custo 2. Pré-requisitos: aptidão mágica 2 e esquecimento. Então, nós terminamos hoje mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta dessa série, você pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.